Boa tarde, querida família. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Vamos começar aqui mais uma aula sobre a Palavra de Deus. A semana passada, no final da semana passada, nós encerramos o assunto o que eu preciso para ser salvo. Nós descrevemos ali tudo que é necessário para a nossa salvação e entendemos que para ser salvo precisa aceitar Jesus como nosso Salvador. E para que nós não venhamos perder essa salvação, nós precisamos vencer o pecado, nós precisamos não pecar. Então hoje nós vamos falar sobre o assunto a origem do pecado e as suas consequências. Vamos fazer também uma série de estudos, que vai ser separado em 5 partes esse estudo. Hoje nós vamos falar de como surgiu o pecado. Na próxima aula nós falaremos sobre as consequências do pecado. Na terceira, como nasce o pecado no nosso coração. Na quarta, pecados definidos pela Bíblia. Vamos aqui ver todos os pecados que a Bíblia define, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E como vencer o pecado. Vai ser a última aula nossa aí. Então aqui a gente vai fazer esse estudo aí bem robusto aí para nós entendermos aí tudo sobre o pecado. Então vamos falar hoje de como surgiu o pecado. Falamos um pouco sobre isso nas aulas passadas, mas nesse estudo aí a gente vai ir mais a fundo, A gente vai falar mais coisas aí sobre esse assunto. Então, como nós entendemos já nas aulas passadas, nós vimos que o pecado ele surgiu aonde? No Jardim do Éden. Não, no céu. No céu. Então olha só, Deus ele criou 2 mundos, Deus criou 2 mundos, Verdade? Deus criou 2 mundos. O céu e o inferno? Não, é o céu e a terra. O céu, o primeiro mundo que Deus criou foi o céu, muito bem. Antes de criar a terra, ele criou o céu e a terra. Mas quando ele criou o céu, ele também criou os seres existentes que vivem no céu, existentes no céu, são os seres celestiais. Certo? Então Deus criou o céu e os seres celestiais. E foi aqui que surgiu o pecado. O que é o pecado? Nós também já vimos que o pecado, a tradução dele significa transgredir a lei, ou errar o alvo. E eu fiz uma definição, claro, para a gente entender melhor, que não contradiz o que diz ali a Bíblia, que é a gente violar, o pecado é violar um acordo de convivência, ou as leis que regem essa convivência. Vamos entender o porquê. Porque quando Deus criou o céu, e ali os seres celestiais, Deus decretou ali uma lei, ou um acordo ali de convivência, uma lei, vamos colocar aqui uma lei de convivência. Certo? Para você conviver nesse lugar, para você conviver no céu, você precisa seguir essa lei, para você conviver com Deus. E aqui, então Deus criou seus seres celestiais, e esses seres celestiais dentro do céu, dá para entender que eles receberam posições. E aí que nós entendemos, tem querubins, os querubins, os serafins, os anjos, arcanjos. Vamos se deter aqui somente nos querubins. Então havia um querubim, o mais lindo de todos os querubins, o mais perfeito, o mais poderoso dos querubins. Então querubins, eles
tinha um grande poder e poder para usar como uma proteção. Como nós vamos ver lá, nós já vemos lá em Gênesis lá que Deus colocou lá no Jardim do Éden, para proteger o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos, ele colocou lá o quê? 2 querubins. São seres celestiais de extremo poder. Então, Deus criou lá o céu, e Deus criou esses seres celestiais e as regras para se conviver. Então, há essa questão de lei, de convivência, porque todo lugar, toda a sociedade, ela tem as suas leis, não tem? E violar essas leis, nós não vamos falar nessa aula as consequências, enfim, mas entendendo um pouco que violar as consequências violar a lei de uma sociedade, que são leis de convivência, ela tem consequências. Então, esse é o ponto. Violar a lei, quebrar as regras de convivência numa sociedade, em sociedade qualquer, ela tem consequências. Então, o pecado, ele é isso. O pecado é quando eu violo a lei, quando eu quebro essa lei de convivência. E o mundo, ele tem leis, os países existem leis, os estados, os municípios, eles têm leis, e até as menores comunidades, as menores sociedades, dentro do nosso lar, dentro de todas as casas, cada um tem a sua regra, que deve ser seguida. Você vai para a escola, tem regras. Você vai para qualquer comunidade, existem regras. Se não houver regras, vira o caos. Aí você precisa seguir essas regras para se conviver. Então a ideia, para a gente entender, às vezes as pessoas não sabem o que é pecado. Mas o que é pecado? Pecado é você violar essas leis de convivência. E aqui era uma lei de convivência no céu. Para se conviver com Deus, para viver no céu, precisava seguir as leis estabelecidas por Deus. E um querubim foi lá e violou essa lei. Quebrou essa lei. Esse querubim, mais bonito de todos, ele falou: nossa, eu sou tão majestoso, sou tão maravilhoso que eu posso tomar o lugar de Deus. E aqui se deu a origem do pecado. O pecado surgiu aonde? No coração desse querubim. Surgiu no coração desse querubim e ele colocou em prática. E além, ele quis tomar o lugar de Deus. Então, esse querubim, ele que através dele que surgiu o pecado. Então esse querubim, a Bíblia também fala que ele é o pai do pecado. Lembra da aula passada? Foi a aula passada que nós falamos sobre isso? Que a própria Bíblia diz que quem peca é de quem? Do diabo. Então porque ele pecou desde o princípio. Então o primeiro a pecar foi esse querubim, que é o diabo. Então surgiu o pecado no coração dele. Opa, eu posso ser maior que Deus. E ele pegou, além de pecar, ele fez outras pessoas pecar. E o grande problema do pecado em si é isso, que a gente pode pecar individualmente, nós podemos pecar individualmente, ou seja, surge no nosso coração o pecado, e nós pecamos contra Deus, e nós podemos pecar coletivamente, levar outras pessoas a pecar também. Foi o que esse querubim fez. Então ele falou: opa, eu posso ser maior que Deus. E de repente saiu conversando com os anjos. Falou: olha, o que você acha aí, fulano, de nós derrubarmos aí Deus, aí eu vou te dar uma posição no céu. Então o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que no céu, os anjos, eles, assim como nós, eles têm o chamado de livre arbítrio.
nós vamos ver aqui já os versículos na Bíblia que diz sobre isso. Por enquanto, estamos entendendo aqui o que aconteceu. Mas nós vamos ver que está descrito lá na Bíblia em vários lugares sobre isso. Então, os anjos, os seres celestiais, eles possuem livre arbítrio. Então, eles podem decidir se eles querem seguir a Deus ou não. Se eles querem obedecer às ordens de Deus ou não. Mas, o primeiro a fazer isso, tanto que assim, a gente entende que antes do diabo pecar, antes do diabo agir contra Deus, nunca nenhum anjo tinha pensado sobre isso. Que tinha essa possibilidade. No que eles poderiam fazer isso, ou que queriam fazer isso. Não pensava. De repente surge no coração deste querubim, e ele desperta esse desejo também nos demais. E uma terça parte dos anjos. Então os anjos, existem alguns anjos que eles também fazem isso. Então surgiu o pecado com esse querubim, e depois os anjos também caem na conversa dele. E tentam se levantar contra Deus. Então, nós vamos ler lá em Apocalipse, a Luísa vai ler Apocalipse capítulo 12, no versículo 7 e 9, que diz sobre isso. Antes de nós lermos, voltando aqui, então entendemos que os anjos eles possuem livre-arbítrio, ele tem posições no céu que eles exercem. Então essa ideia de mundo que nós temos, ele já surgiu lá no céu, que já é um padrão do céu. As posições hierárquicas que existe lá, os querubins, os serafins, o livre-arbítrio deles poderem decidir ou não se querem seguir a Deus, nós temos aqui no mundo esse mesmo modelo. Pode ler lá, Luiz, por favor. Houve a batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais lugar se achou no céu. Foi precipitado no grande dragão, uma antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Obrigado, filho. Então, olha só, em Apocalipse, na visão de João, ele viu isso. Que ali, a antiga serpente, o dragão. Então, esse querubim, ele é chamado daí de dragão. Ele se torna um dragão. O diabo. Então, esses nomes. Satanás é o nome dele. E aquele Lúcifer que fala, não tem? Não tem na Bíblia. Lúcifer significa anjo de luzes, porque a gente vai ler ali que ele é chamado de estrela da manhã. Então eles pegam desse nome Lúcifer, mas Lúcifer não existe na Bíblia. Então a única coisa que a Bíblia diz que o diabo, antes de ser diabo, ele era um querubim. Ele era um anjo. De todos os seres celestiais, ele se destacava em glória, em majestade e poder. E por causa disso, ele achou que poderia ser maior do que Deus. Então, olha só. Então, vimos ali em Apocalipse, nós vamos ler mais textos que falam sobre isso, mas o que nós entendemos aqui em Apocalipse, que esse querubim, que nós vamos ver que depois, já vimos que é o diabo, é o Satanás, ele se rebela contra Deus para destronar Deus, para tomar o trono de Deus, mas há ali uma batalha no céu. Deus manda o anjo Miguel batalhar contra o diabo e quem? Os seus anjos. E o céu foi dividido então. Anjo Miguel? Hã? Todos eles?
Não entendi. O anjo Miguel contra todos eles. O anjo Miguel E os seus anjos. e os anjos, né? Então, houve uma batalha de Miguel. Miguel derrotou Satanás, né? E os outros anjos, com certeza, os anjos de Deus batalharam contra os anjos das trevas, né? Então, houve ali uma divisão. Então, agora, os anjos de luz e os anjos das trevas. E ele foi lançado para aonde? A terra. A Bíblia fala que ele foi lançado para a terra. Nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15. A gente já vai ler, deixa eu só concluir aqui. Então, ele foi lançado para a terra. Então, ele já não pode mais conviver no céu com os demais seres celestiais. Então, ele quebrou, ele violou a regra de convivência, né, com Deus. Então, não pode mais conviver. Então, aí ele é lançado e os anjos vão junto com ele. Não se achou mais lugar, como diz ali no Apocalipse, dele no céu. Então ele foi banido ali do céu. Leia, por favor, lá então Isaías 14, 12 e 15. A 12 até o 15, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então você vê a visão de Isaías. Então Isaías já chama aqui outro nome que se dá ali, esse é o nome antes de receber o nome de Satanás, né, o diabo. Ele é chamado de estrela, esse querubim é chamado de estrela da manhã. Na visão... Nossa, aí já foi falado tanto da estrela da manhã, então, na verdade, a estrela da manhã é isso daí, não é outra coisa. A estrela da manhã é o Satanás. Então, a estrela, ele é chamado de estrela da manhã e filho... Qual que é outro nome ali? Você fala? Filho da alva. Né? Nossa, mas eu já vi tantas vezes falar de estrela da manhã como se fosse estivesse se referindo a Jesus. Então não é bem assim. Aqui está se referindo ao diabo. Então, estrela da manhã filho da alva, né? Aqui essas definições que está aí, estrela da manhã e filho da alva, é desse querubim. Depois que ele é lançado da terra, ele já não se chama mais disso. Se chama de dragão, diabo, Satanás. Ah, tá. Então esses são que esse texto é isolado explicando sobre ele. Estrela da manhã, filho da alva. Daí o que acontece? Enquanto o querubim, esse querubim no céu, antes de ser o diabo, ele desejou estar acima do trono de Deus, como Isaías descreve, né? Ele quis estar acima do trono de Deus, ele foi lançado do céu. Ele fez essa rebelião, o pecado ali da rebeldia, se rebelou contra Deus e ali foi banido do céu. Eu vou ler ali em Ezequiel, aí para a gente concluir essa parte que nós entendemos aqui ao primeiro lugar que surgiu o pecado, em Ezequiel, capítulo 12, no versículo, ali a partir do versículo 11. Não, Ezequiel 28? Perdão, é Ezequiel 28. Do 11 ao 19, né? Ezequiel 28, 28, a partir do versículo 11 até o 19. Aqui foi uma visão de Ezequiel. Ezequiel, no versículo 11 diz assim, no capítulo 28, versículo 11, veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro. Já vou explicar sobre essa questão do rei de Tiro aqui. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor
da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui, nós vamos entender que Ezequiel está falando sobre este querubim, e não sobre o rei de Tiro. Estavas no Éden. Por quê? Então nós já entendemos como que o rei de Tiro ia estar no Éden. Então, a estrela da manhã, este querubim, esse filho da alva, que a Bíblia diz, ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia que foste criado. Deus criou um querubim maravilhoso. Essas pedras preciosas na visão de Ezequiel aqui, é como que se ele tivesse sido feito de pedras preciosas, todos os tipos de pedras preciosas aqui na terra. Para demonstrar o quê? Não que fosse literalmente por pedras preciosas, mas que era tão maravilhoso em esplendor. Então isso no dia que fostes criado. Foram preparados. Tu eras, quem? Querubim ungido. Para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. E te estabeleci, no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que não olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então nós temos esses três lugares, esses três textos que falam sobre o mesmo acontecimento. Ezequiel, Isaías e a visão de João e Apocalipse. Sobre a queda de Satanás. Então os três falam a mesma coisa. Ele se elevou pela sua formosura, pela sua beleza, o seu esplendor que ele foi criado. Entende-se que esse querubim, apesar de ter outros querubins, Satanás, antes de cair, era especial. Tinha mais beleza que os demais, mais formosura, e ele se elevou por causa disso. Talvez os próprios anjos, os próprios seres celestiais, aqui eu já estou viajando um pouco, mas nós podemos dizer assim que, de repente, eles até elogiavam, Meu rapaz, você é lindo, você é maravilhoso, e aquilo foi entrando no coração enchendo ele, que ele falou, opa, eu posso ser até maior do que Deus. Eu posso levar o meu trono acima do de Deus. E foi corrompendo também os anjos. Então isso fica claro para nós que os anjos têm livre-arbítrio e eles podem ser corrompidos. O diabo fez isso. Então a partir disso, eles foram banidos aqui do céu. Não se achou mais lugar do diabo lá no céu. E ele foi lançado para onde? Para a terra, como nós vimos. Por que ali em Ezequiel fala sobre o rei de Tiro? Há aqui uma questão, para não ficar dúvidas na mente aí de vocês, Mas por que fala sobre o rei de Tiro? Olha que interessante, lembra que eu falei que a Bíblia, os anjos, os seres celestiais, eles têm posições. Deus, não sei como funciona exatamente, porque a gente não tem todas as informações, mas há
há uma hierarquia, há posições no céu, né? E há, dentro dessas posições, a responsabilidade dos seres celestiais. E olha o que acontece. Deus, ele criou então ali primeiro o céu, né? E eles exerciam certas posições lá no céu. Aí Deus cria, após Deus criar o céu, Deus criou um segundo mundo. Aqui nós temos no céu o mundo espiritual, totalmente diferente do nosso mundo. E depois ele cria a terra, que é um mundo material. Quando Satanás ele é lançado para a terra, ele age nos lugares espirituais. É como se não há lugar dele no céu, mas ele é lançado para ele agir em regiões, como se fosse em volta da terra aqui, em regiões celestiais. É isso o que dá para se entender na Bíblia. Certo? Uhum. Porque Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta, não me recordo exatamente qual versículo, mas ele fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os seres espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Contra as potestades, contra os principados. Então significa que o diabo, ele tem atuação nessa esfera espiritual. E existe posição ainda. E quando Deus cria a terra, e aí nós se perdemos, eu vou falar mais sobre, na próxima aula sobre isso, eu não vou entrar muito a fundo, mas só para entender um pouco que a gente perdeu a posição aqui de domínio sobre a terra. E Deus perdeu-a também, por causa do pecado. E o diabo passou a dominar a terra. E que diz que o mundo jaz no maligno? Jaz no maligno. Jaz no maligno. E essas regiões elas foram divididas para cada príncipe. Por isso que existem principados. Para cada príncipe, uma região. Nós vamos ver na Bíblia isso a todo tempo, no Antigo Testamento. Quando Daniel ele faz a sua oração e ele não recebe, demora para receber aquela oração, o anjo Gabriel, ele vem e fala que a hora que ele ia trazer, ele demorou porque quando ele estava trazendo a mensagem dele, o príncipe da Pérsia, aqui não está dizendo sobre um ser humano, porque é impossível um ser humano guerrear com um anjo, mas ele foi detido pelo príncipe da Pérsia. E ficou pelejando ali com o príncipe da Pérsia e o príncipe da Pérsia não deixava ele passar. Ele só conseguiu passar quando o Miguel veio e derrotou com seus anjos o príncipe da Pérsia. Ele derrotou o príncipe da Pérsia, Miguel pôde passar para trazer a mensagem, para entregar ali a mensagem, a resposta da oração de Daniel. Gabriel é o anjo mensageiro. E Miguel Miguel veio para pelejar. Certo? Então, ou seja, nós temos arcanjos, né? A Bíblia menciona Miguel como arcanjo, ou seja, o príncipe dos anjos, o líder dos anjos, que é muito poderoso, né? Para ter vencido Satanás, que tinha já um certo poder enorme, de um poder e esplendor. Então ele vence, e aí significa que era o príncipe espiritual da maldade responsável pela Pérsia. Que região, né? Que era onde Daniel estava. Na Pérsia. E ali aquele demônio, ou aquele príncipe, aquele ser espiritual da maldade tentou impedir o Gabriel de passar. Isso é interessante, a gente vê na Bíblia que existe isso. A gente não tem tantas informações para entender exatamente como é que funciona o mundo espiritual, mas tem essas informações que assim funciona. Então significa que quando Ezequiel está escrevendo sobre o rei de Tiro, ele estava falando sobre o diabo, Satanás, que estava responsável por Tiro. Que é o próprio Satanás que caiu do céu, filho da alva, estrela da manhã. Então ele está falando sobre o rei de Tiro. Olha, era você que era a estrela da alva, você que era o filho da alva, estrela da manhã, que
caiu do céu. E agora está agindo nas regiões celestiais ali, na terra. Nós vamos falar na próxima aula mais sobre esse assunto, para ficar mais claro para nós ainda esse assunto. Vamos falar agora sobre como que surgiu o pecado então na terra. Então Deus criou o céu, os seres celestiais, o diabo foi banido do céu, foi lançado para a terra e ele começou a agir na terra. Quando Deus criou a terra, está lá em Gênesis, lá em Gênesis no capítulo 3, no Gênesis no capítulo 1, né, que fala como Deus criou a terra. No versículo 1 já diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Versículo 2 já diz que a terra era sem forma e vazia. Então a terra, quando foi criada, ela não tinha forma, ela era sem forma e vazia. Não tinha nada na terra. A Bíblia fala que o mundo foi criado em quantos dias? 6 dias. 6 dias. No sétimo dia, Descansou. Deus descansou. Então, 6 dias. No sétimo descansou. Então, lá em Gênesis está escrito isso, e em Êxodo também fala sobre isso, que Deus criou o mundo em 6 dias. Existem teorias a respeito de que... Teorias não, pensamento da teologia, pensamento da teologia, de algumas pessoas que acreditam que existem três tipos, né? Tem pessoas que acreditam que são 6 dias mesmo, alguns teólogos entendem isso, que são 6 dias literais mesmo, que Deus criou. Outros acreditam que houve um espaço de tempo entre... Não é analogia, você fala? Hã? Analogia? Não. Não é isso? Existe um espaço de tempo entre a criação da terra e depois a criação do homem, né? Diz que é uma teoria mesmo, a teoria do hiato ali, né? na teologia. E outros acreditam que houve um espaçamento ainda mais de tempo de um acontecimento no outro. Então, o que eu entendo? Se nós entendemos que Satanás ele foi lançado aonde? Na terra, certo? Sim. A Bíblia é clara nisso. Satanás ele foi lançado na terra. Então significa que a terra já existia. Já existia. Mas isso foi antes de criar o homem. Porque quando o homem foi criado, Satanás já estava na terra. Uhum. Não é verdade? Sim. Isso é o que está na Bíblia. Então nós se detendo o que está na Bíblia. Então o que se dá para entender é isso. Que Deus criou a terra. Quando Deus criou, ela não tinha forma e era vazia. Então nesse tempo em que Deus criou a terra, Deus lançou o Satanás para cá. E ele ficou aqui, mas sem ação porque não tinha nada. Era só o banimento dele, fica aí. Você não tem mais lugar no céu. Mas daí Deus, de repente, Deus cria o ser humano. O que dá para se entender? Que não foi nesse dia que Deus criou o ser humano. As demais coisas. Porque ele teve sequência de dias, né? Do primeiro dia, segundo dia. Literalmente. Por quê? Porque se Deus tivesse criado tudo no primeiro dia, o Satanás teria que ter sido lançado naquele dia. Já teria que ter acontecido isso junto. Né? Deus criar ali o céu, no momento que Deus tinha criado a terra ali e tal, o Satanás ser lançado. Então, mas não dá para entender dessa forma. Dá para se entender que aconteceu bem antes. Então, esse ponto, para mim, na minha concepção, eu posso estar equivocado, mas o que dá para se entender é que como a terra foi criada sem forma e vazia, não foi naquele período. Deus criou depois. Deus criou as coisas depois. E fala ali que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E aí, olha só, a terra foi criada, de novo, 6 dias. Mas sabe quando que começou? A entende-se que começou o dia? Sabe quando? E dias não existia. Quando Deus criou a terra, não existia dia.
Ela era vazia, havia Diz que só... havia trevas sobre a face do abismo. só havia uma escuridão, só havia trevas. Então não tinha dia. Quando que começou a valer o dia? Quando ele disse que haja luz. Haja luz e houve luz. Aí houve a separação entre as trevas e a luz. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Então a contagem de dias passa a valer quando é criada a luz. É isso que dá para se entender. Sim. Né? Então, se nós entendemos dessa forma, nós podemos entender que quando Deus criou, né, a terra, Deus criou aqui a terra, o diabo já estava na terra, né, porque ele já tinha operação nos lugares ali celestiais, só que Adão, Deus cria lá Adão e Eva, né? E ele coloca Adão e Eva, como nós já vimos na aula passada, no jardim do Éden. E o Satanás, por ter essa atuação, ele convence a Eva, assim como ele convenceu os anjos, uma parte dos anjos, a pecar, ele convence também Eva a pecar. Eva não conhecia o pecado. Olha, quem coloca o pecado, quem colocou o pecado no coração dos anjos foi o diabo. Surgiu no coração dele, ele passou pro coração dos anjos na conversa. E ele veio e fez a mesma conversa com Eva. E Eva pecou. E Eva fez Adão pecar. Então o pecado ele entra na terra a partir desse momento. Então no céu é a partir do momento que o diabo ele peca contra Deus, ele viola essa lei de convivência. E Deus, quando cria a terra, ele também cria leis. E Deus tinha o quê? Deus tinha comunhão. Tinha relacionamento. Tinha o quê? Convivência. Né? Tanto com o diabo antes, quanto com Adão e Eva. O diabo violou essa regra e não se achou mais o seu lugar no céu. Aqui na terra, Adão e Eva, eles violaram essa lei aqui. Deus falou, olha, eu vou viver com vocês na terra. Tanto que Deus descia na terra para ter relacionamento, para ter uma comunhão, um relacionamento com Adão e Eva, conversava com eles. Mas para que vocês não percam, né, esse relacionamento, vocês têm regras a seguir. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento, isso está lá em Gênesis 3, nós já vimos isso na aula passada, quando eles comeram a fruta, eles perderam, né? Pecaram, entrou, a partir do momento que eles violaram essa lei, entrou o pecado na terra. Então o pecado já tinha chegado no céu, Deus eliminou o pecado, aí veio para a terra. Aqui que entra o pecado na terra. Então nós vamos encerrar essa aula, essa aula era só para a gente entender qual que é a origem do pecado. Veja lá, lá em Lucas capítulo 10, você vai ler, Adler, o próprio Jesus, voltando um pouco sobre a questão do diabo, né, ele ser caído do céu, o próprio Jesus, ele fala que ele mesmo viu isso. Leia lá por gentileza. E depois disso, dignou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face. Não é isso. Veja lá, Lucas 10, é esse? 10, 18? 10, 18. E disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. Jesus falando, eu vi Satanás como raio cair do céu. É outro versículo da Bíblia que demonstra que isso aconteceu. Então, nós vimos então como acontece isso, como eu estava falando sobre a atuação do diabo também, a questão aqui do céu, né, esses lugares celestiais, onde o diabo atua. Lá em Jó capítulo 1, versículo 6, fala que o diabo ele vem perante Deus. Então o diabo ele ainda tem acesso a Deus, ele não tem mais convivência com Deus. Mas ele vai, segundo Jó,
Existe a assembleia que ele vai se apresentar diante de Deus. Nos lugares celestiais. Então a criação, Mãe, você falou. o céu que é aqui, esse céu que Deus criou, que é a morada de Deus, mas há outros lugares, né? Além do céu ali, os lugares celestiais ali, onde os seres se apresentam diante de Deus, né? E o próprio diabo vai até lá, tá? Então ficou alguma dúvida sobre isso aí? Esse de Jó é pra ler esse? Não, isso aí é só para a gente entender que quando lá em Jó fala que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e foi com ele o diabo, quando nós comentamos ali sobre a atuação do diabo nesses lugares celestiais, tá? Então é uma região que não é o céu, é uma região celestial em que os anjos ali estão, onde o próprio diabo está, os demônios estão, e eles, até nesse lugar, eles, como diz ali em Jó, se apresentam diante de Deus e tem que prestar algum tipo de contas. A gente não vai entrar no detalhe, né? Uma outra aula a gente pode falar sobre isso, que é bem interessante, mas só para a gente entender como que é essa atuação, como que foi o banimento do diabo. O diabo foi banido do céu, ele não tem mais lugar no céu, não tem morada no céu ali, mas esse lugar que ele vai é um lugar abaixo do céu. São lugares celestiais que a gente entende ali que os anjos ali se apresentam diante de Deus, certo? É do 1 ao 1, versículo 1 de Jó, 6 e 7. Né? Então a próxima aula a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas a gente vai entrar mais na consequência, né? Qual foi a consequência do pecado tanto do diabo quanto de Adão e Eva, tá bom? Deus abençoe a todos e até aí a próxima aula.